Olá! O Agro Nacional de hoje continua na programação de verão da TV Brasil, reapresentando as principais reportagens que foram ao ar em 2019. E nesta edição a gente traz novidades do mundo do campo ligadas à produção de bioenergia. A gente vai falar sobre a importância da canola na produção de biodiesel e sobre o uso de bioenergia na suinocultura. Também vamos conhecer uma tecnologia capaz de transformar o lixo da sua casa em biogás e o projeto que recompensa o produtor rural que preserva a Mata Atlântica. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Você conhece a canola? Essa oleaginosa é usada como óleo na cozinha do brasileiro, mas também é importante na produção de biocombustíveis como biodiesel e bioquerosene. Uma pesquisa da Embrapa aponta que as regiões do Cerrado e do Semiárido têm potencial para esse cultivo. A canola é uma oleaginosa cujo óleo ele pode ser utilizado para alimentação humana, assim como para a produção de biocombustíveis. Dentre os biocombustíveis, o óleo de canola pode ser utilizado para a produção do biodiesel, que já é uma realidade hoje no Brasil, assim como também para a produção do bioquerosene, que é um novo biocombustível que o Brasil está para investir. Além do óleo, a canola também tem o uso bastante importante que é do farelo. E esse farelo ele tem em torno de 38% de proteína que pode ser utilizado na nutrição animal. No mundo, a canola é a terceira oleaginosa em produção. A maior produção de óleo no mundo vem da palma de óleo, que é também conhecida como dendê, do óleo de soja e em terceiro está a canola. O Brasil ainda tem uma pequena produção de óleo de canola, porém o potencial de se expandir essa produção do sul para a região centro-oeste é muito grande. Atualmente o Brasil ele é um grande importador de óleo de canola. Com o aumento da produção do óleo, o Brasil pode deixar de ter que importar esse óleo e nós podemos suprir essa demanda de óleo de canola que há no país. Além desse mercado alimentício, nós temos outros mercados relacionados à produção de biocombustíveis, que irá complementar toda a demanda que hoje há em termos de óleo de canola e com isso aumentando também a rentabilidade no campo e também gerando desenvolvimento. Nesta área experimental, nós estamos identificando quais seriam as plantas que mais produzem nas condições do Cerrado brasileiro. A partir do momento que se identifica quais seriam essas melhores plantas, nós fazemos os cruzamentos entre essas plantas, principalmente utilizando o pólen de uma planta mais produtiva com a flor de outra planta que também apresenta essas características, ou seja, que também apresenta melhor adaptação às condições do Cerrado. A partir daí, nós desenvolvemos uma terceira planta que apresenta maior produção e também maior adaptação às condições ambientais que estamos trabalhando aqui no Cerrado brasileiro. Para a expansão da canola no Brasil, existem alguns desafios que devem ser vencidos tanto pela pesquisa, assim como por ações de políticas públicas. No que se refere à pesquisa, a área de produção de canola pode ser aumentada no Brasil se nós investirmos na tropicalização dessa planta. Fazer com a canola o que se fez com a soja no passado. Antigamente, na década de 70, se plantava soja apenas no sul do país. Atualmente se planta soja tanto no sul quanto na região centro-oeste. Isso foi possível por causa de todo um trabalho de tropicalização dessa oleaginosa. Com a canola nós queremos seguir o mesmo caminho. Qual é a estratégia em tropicalizar a canola? Atualmente nós temos mais de 35 milhões de hectares plantados com soja. A canola viria como uma estratégia de safrinha, ou seja, planta-se no verão a soja, em sequência plantaria a canola. Com isso você aproveita boa parte dessa área de soja sem precisar incorporar novas áreas na agricultura, aumentando a produtividade por unidade diária. Atualmente nós também temos experimentos para tropicalizar a canola para atender a região nordeste do país. A canola é uma planta de ciclo curto. Em muitas regiões do Nordeste chovem apenas 4 a 5 meses, o que se adequa ao ciclo da canola, que é em torno de 90 a mais ou menos 120, 130 dias. Com isso, a canola poderia produzir naquele período em que está chovendo na região Nordeste. E nós estamos identificando quais seriam aquelas plantas que poderiam se adaptar melhor às condições climáticas da região Nordeste e, a partir daí, desenvolver um programa de melhoramento que possa atender às condições edafoclimáticas do semiárido brasileiro.
Agora a gente vai conhecer o projeto Conexão Mata Atlântica, que reconhece a importância da preservação ambiental para a produção agrícola de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O projeto Conexão Mata Atlântica ele foi iniciado em 2016 através de uma cooperação entre o governo federal e os 3 estados que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, com recursos do Fundo Global do Meio Ambiente através do Banco Interamericano do Desenvolvimento, visando proteger a Mata Atlântica e o principal manancial de abastecimento desses 3 estados, que é o Rio Paraíba do Sul, abastecimento de água. De início, os produtores não conheciam o instrumento pagamento por serviços ambientais. Apesar de ser uma política pública já disseminada em diversos estados e regiões, o KSA ele ainda não está presente em todos os municípios. Então, esse projeto ele veio justamente a ampliar e fortalecer a política de pagamento por serviços ambientais no estado do Rio de Janeiro, no qual nós contemplamos 6 municípios. No estado do Rio, seriam os municípios de Valença, Barra do Piraí, Porciúncula, Italva, Varriçai e Cambuci. Os proprietários, eles participam dentro do projeto e podem receber o pagamento por serviços ambientais, uma vez que eles adotam práticas ambientais que vão auxiliar a promover a recuperação dos serviços ecossistêmicos. Então, essas práticas seriam a conservação das florestas, a restauração de áreas de nascentes, matas ciliares, áreas de recarga e também a conversão de pastagens de baixo rendimento para sistemas silvopastoris ou agroflorestais. O sistema silvopastoril ele é um sistema onde você faz um consórcio entre áreas de pastagem com elementos arbóreos para a produção de madeira ou então para o aumento da fertilidade. O sistema agroflorestal ele é um sistema que ele integra elementos arbóreos, pode integrar também sistemas agrícolas e com a presença também de animais. Nós temos desde pequenos proprietários, principalmente de agricultura familiar, a também propriedades de médio e grande porte. Nesse projeto, o importante é a adesão dos proprietários para a adoção dessas práticas. Então, a gente não exclui a participação de nenhum tipo de perfil de proprietário, mas, obviamente, incentivando a participação maior dos agricultores familiares. Alguém preserva um determinado local para garantir que a água que a gente consome ela esteja em quantidade e em qualidade necessários para atender as nossas necessidades. Nossos alimentos também vêm de algum local. Então, valorizar o papel desses proprietários rurais é muito importante. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos apenas 30% do que já foi a Mata Atlântica em seu modo original. E desses 30%, metade da Mata Atlântica ela é preservada por áreas protegidas, por unidades de conservação, e a outra metade está em áreas rurais. Então, esses proprietários rurais eles são muito importantes para a preservação da Mata Atlântica e também para a preservação desses serviços que são tão importantes para a sociedade. A proteção da biodiversidade, o sequestro e estoque de carbono, para a regulação do clima e também para a provisão de água. O mecanismo de pagamento de serviços ambientais ele é um mecanismo que ele reconhece o proprietário rural que adota boas práticas que, uma vez implantadas, elas promovem uma série de benefícios para a sociedade. Então, é uma adesão voluntária, no qual o proprietário ele participa do projeto e, uma vez ele implantando as práticas de conservação florestal, restauração florestal e adoção de sistemas como sistemas silvopastoris e agroflorestais, ele tem esse reconhecimento e, por isso, ele recebe o pagamento, uma vez que ele cumpre essas atividades. Então, essa é a lógica desse mecanismo, né? Então, a sociedade reconhecendo o serviço que ele está provendo e o proprietário, ele mantendo essas áreas que têm a importância para a provisão da água, para a proteção da biodiversidade, para a regulação do clima. Hoje, no projeto, nós já lançamos um primeiro edital, que teve como resultado a adesão de 164 proprietários rurais, totalizando mais de 2.000 hectares de áreas manejadas, ou seja, conservadas, restauradas ou convertidas para esses sistemas, e totalizando um pagamento de mais de R$1 milhão por ano. A Mata Atlântica tem os recursos naturais importantes para a produção agrícola.
água, solo, biodiversidade. Então, o Conexão Mata Atlântica é uma oportunidade de você demonstrar na prática que é plenamente possível produzir e conservar os recursos naturais. Esse manejo da agricultura, ele é um manejo de forma a conservar, né, os recursos naturais e que eles sejam renováveis. A água é fundamental para a produção agrícola, o solo bem conservado e a biodiversidade para um equilíbrio nessa produção. E os agricultores que têm acessado os recursos de PSA, pelo projeto Conexão Mata Atlântica, têm demonstrado isso. E isso é um fator também de difusão, de disseminação dessa possibilidade. Então a agricultura, a Secretaria de Agricultura vê com muito entusiasmo esse projeto piloto. Salto tecnológico, como a gente denomina, é a possibilidade dos agricultores terem acesso a tecnologias, né, e a processos também, arranjos, como o sistema agroflorestal, como um sistema silvipastoril, né? Então são arranjos diferenciados, como uma inovação tecnológica, além de alguns equipamentos também que eles têm acesso. Mas não só, é muito além da questão tecnológica como equipamento em si, né? A gente entende essa inovação com essa possibilidade de conciliação, produção, conservação de recursos naturais, no sentido da sustentabilidade. A empresa israelense Home Biogas criou um sistema para transformar resíduo orgânico em biogás. Ele pode ser usado em casas e restaurantes. Além de dar um destino melhor para o lixo produzido, a iniciativa contribui para a diminuição dos gastos. Hoje a Home Biogas é presente em mais de 100 países. Há 10 anos atrás a Home Biogas foi fundada em Israel, junto com o Ministério do Desenvolvimento de Israel, a ONU e o Instituto Pérez, para levar uma solução para comunidades beduínas que até então, como não tinham árvores para cortar, para fazer fogo e cozinhar, eles utilizavam o esterco de camelo. Secavam o esterco de camelo e colocavam fogo. Então foi aí que começou toda a nossa trajetória. O sistema chegou no Brasil há mais ou menos 8 meses, a gente começou a trabalhar com o sistema aqui no Brasil. Tá? Aqui no Primata foi um case para mostrar que no centro urbano, né, no meio da Vila Madalena em São Paulo, é possível fazer a gestão dos resíduos. Então o que acontece aqui no Primata? Tudo que sobra lá na frente, então o cara comprou uma alimentação, um hambúrguer, alguma coisa, sobrou. O que aquilo lá iria para o lixo comum e na verdade aquele lixo ia acabar inutilizando o lixo reciclável, porque quando mistura acaba indo virando rejeito, aqui a gente separa. E o que acontece? Aquilo que era o lixo lá, ó, esse é o lixo do almoço que sobrou. Lixo comum, como todo mundo tem em casa. Isso aqui para nós é riqueza no Primata. O que eles fazem? Então mostrar como é que é o dia a dia. Eles pegam, abrem aqui esse biodigestor, que eu já vou explicar como ele funciona. Aqui tá os restos das comidas. E só jogar aqui, ó. Você joga o resto da comida aqui dentro e empurra lá pra dentro. Ó, tem o osso da galinha, batata frita, qualquer coisa. Quando a gente empurra aqui pra dentro esse lixo, o que acontece? Aqui dentro, isso aqui está dividido em 2 camadas, tá? Tem 2 bolsas. Essa bolsa de baixo aqui é uma bolsa biodigestora. O que ela faz? Ela tem bactérias que vão consumir esse resíduo orgânico e vão transformar até que vire em gás metano. Não existe uma reposição de bactérias, na verdade, porque toda vez que a gente está alimentando, então se procriando, está gerando mais bactérias. Na primeira vez que a gente instalar, esse sistema inteiro vem dentro de uma caixinha de 22 quilos. Então na primeira instalação a gente vai colocar 1000 litros de água e 200 litros de esterco de algum ruminante. Boi, vaca, cavalo. É só uma vez. Essa primeira esterco que vai gerar sua cadeia de bactérias que vai começar a eliminar esse seu lixo. O alimento entrou pela boca que a gente jogou, vai vir aqui embaixo com as bactérias e aí esse gás produzido vai passar por aqui, ó. Aqui tem um filtro que vai limpar e esse aqui seria seu botijão de gás. O que acontece? Todo aquele gás produzido foi limpo por um filtro e esse aqui é o seu botijão de gás. Ele armazena até 700 litros de metano
que isso vai dar de 2 a 3 horas. Então imaginar um fogão cozinhando por 2 a 3 horas uma boca de fogão todo dia, com o seu lixo. E como subproduto, ele também vai fazer um biofertilizante orgânico, que pode ser utilizado. Aqui a gente tem uma hortinha, né, na própria Primata, lá a gente tem mais um monte de hortinhas, até uma hidropônica, né, sem terra. Então pode ser utilizado para fertilizar a hortinha, para uma grande lavoura, para uma regeneração diária, qualquer local que necessite de fertilizante. Então a gente foge do defensivo agrícola, do agrotóxico, e pode fazer uma alimentação mais saudável com aquilo que era o seu lixo. Todas as garrafas de cerveja ou toda garrafa de vidro, como vale muito pouco dinheiro, os catadores não vêm buscar, ou não tem cooperativas que venham buscar na quantidade que a gente gera. O que acontece? A gente pega essa garrafa, dá uma segunda vida. A gente doa o fertilizante orgânico que é feito aqui para os clientes levarem para casa e tomar conta das plantinhas em casa. Sobre limpeza e manutenção, que muita gente nos pergunta. A única manutenção real é, uma vez por ano, aqui dentro tem um filtro, esse filtro tem que ser trocado, esse filtro que tira o sulfeto, o enxofre e deixa o metano mais limpo, e a cada 5 a 8 anos só, existe uma limpeza interna, porque todo aquele alimento que a gente colocou, as bactérias comeram e sobrou uma lama, um pó bem fininho. Então 5 a 8 anos tem a necessidade de uma limpeza, que pode ser só abrir os canos e tirar, ou com um caminhão fossa vai lá e retira. Esse material é orgânico e já pode ser utilizado também para regeneração diária ou para plantações ou coisas nesse sentido. O sistema também, a gente tem que falar, é um sistema off-grid. O que quer dizer off-grid? Ele não está ligado na tomada, ele não está ligado em nada, ele é totalmente independente. No momento que você instalar e criar a sua primeira geração, uma colônia de bactérias internas, desse dia em diante elas vão estar produzindo gás continuamente para sempre. O que elas precisam? O que era o seu problema? Qualquer lixo orgânico, o arroz, o feijão, o macarrão, o osso da galinha ou até o cocô do seu cachorro. Você pode pegar tudo isso e colocar aqui dentro e fazer gás para cozinhar. A chapa que é utilizada aqui, como a gente tinha te falado, durante o almoço na correria a gente utiliza aquela grande. Das 3 às 6 da tarde, 3 às 7 da tarde, que o movimento cai na hamburgueria, a gente não precisa daquela lá ligada, então a gente deixa de queimar tudo aquilo lá. E essa aqui, ó, esse é o cano do gás que veio lá de trás da nossa produção e está gerando aqui calor para fazer os hambúrgueres. Aqui na hamburgueria eu gero de 4 a 5 horas todos os dias de gás. O que eu faço? No meu horário não de pico, eu desligo uma chapa enorme e aqui a gente deixa uma chapa menor queimando o que a gente produziu aqui de gás. Então nos gera uma média de até R$200 de economia todos os meses, ainda ajudando a comunidade, meio ambiente, todas as coisas que a gente já falou. Mas o mais legal, gera riqueza com o que era um problema. Agora a gente revisita a reportagem da nossa equipe, que foi até uma fazenda em Brasília para conhecer uma criação de suínos integrada com a agricultura. Neste local, eles produzem desde o milho a ser utilizado na ração até bioenergia a partir de dejetos. Nós somos a Agropecuária Sense, uma das famílias pioneiras aqui no PADEF, esse programa de desenvolvimento da agricultura aqui no Distrito Federal. A nossa história está vinculada às atividades de agricultura, suinocultura e bovinocultura de corte. Atividades essas que a gente procura integrar. Nossa lavoura, nossa agricultura produz o milho, a soja, o sorgo, o trigo, que depois vai virar ração, vai virar alimento para os animais. É uma ração que é toda formulada, otimizando o custo desses ingredientes e também o valor nutricional de cada um. Para produzir uma produção ligada à alta qualidade dessa carne, oriunda de raças como o Duroc no suíno e o Angus no bovino. Também dentro dessa integração, todos os efluentes, os dejetos, o esterco dos animais, vai para a adubação da lavoura e também das pastagens. Então, após esses dejetos saírem da granja, eles vão para uma lagoa de fermentação,
onde fica num período de 30 dias passando por esse biodigestor, onde o gás é comprimido e vinculado e direcionado para um motogerador. Esse motogerador, através da estrutura mecânica, aciona uma turbina e essa turbina, através do alternador, transfere essa energia mecânica para energia elétrica e com isso a gente consegue fornecer essa energia à rede. São processos, são tecnologias que nos possibilitam ter uma adequação ambiental, né? E também uma receita a mais. Então é bom do ponto de vista econômico, ambiental e social também, porque polui menos. Esse metano a gente não fica jogando para a atmosfera. Isso reduz bastante também, por exemplo, a questão de cheiro na granja, de mosca, e possibilita um biofertilizante de alto valor agronômico para a gente poder adubar as pastagens e lavoura. Na silvicultura a gente trabalha com todo o ciclo de produção, desde a reprodução, através da inseminação artificial, das matrizes. A matriz ela tem 4 meses de gestação. Hoje a porca, a matriz, tem muita prolificidade. A gente consegue produzir hoje 30 leitões porca ano, um pouco mais do que isso. E o animal também, dado o avanço de mais de 50 anos de melhoramento genético, o animal converte muito bem o alimento. Após a fase de gestação, essa porca, essa matriz, ela vai para a maternidade, onde é um espaço muito bem limpo, desinfetado, com todos os cuidados. Sempre tem uma assistência das pessoas da equipe nesse parto, porque a gente tem porca hoje que pare 20 leitões, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso, e para que esses leitões sejam bem amamentados, desde o colostro, passando por todo o período de amamentação. Após essa fase, os animais são desmamados, vai para uma estrutura que a gente chama de creche, uma estrutura adaptada. Nos dias frios a gente procura aquecer essa estrutura através do fornecimento de energia. É onde o animal, com toda uma ração balanceada, nos primeiros dias inclusive com produtos lácteos, a gente dá toda a estrutura para o animal poder se desenvolver bem. O bem-estar animal envolve toda uma estrutura, manejo e respeito ao animal, como por exemplo práticas de não deixar o animal desconfortável do ponto de vista da sensação térmica, não deixar com restrição aos alimentos, manejar sem bater nos animais, né? Manejar com respeito, com cuidado os animais, tratar com respeito. E também do ponto de vista de algumas estruturas de produção, existe hoje a tecnologia que fornece o alimento ao animal, no caso a matriz, onde essa tecnologia identifica qual é a matriz e possibilita essa matriz adentrar uma estação de alimentação conjugada, ligada a todo um software, a todo um sistema de monitoramento. Então possibilita criar esses animais e produzir em grupos, né? No caso da gestação. E não mais individualmente em gaiolas. Então foi a tecnologia que possibilitou a gente avançar no quesito bem-estar animal e poder atender toda a legislação vigente e pensar no mercado aqui e lá fora também. Então a gente tem trabalhado num segmento de carne de qualidade, de carne premium, através de todo o controle zootécnico dessa produção, toda a garantia de origem, desde a matéria-prima que a gente usa na alimentação dos animais, garantindo todo o controle relacionado às doenças, né, o controle sanitário, a biossegurança, todos os processos de desinfecção e limpeza que a gente faz na instalação dos animais, e através de uma alimentação balanceada, juntamente com a genética, no caso do Uroc no suíno e o Angus no bovino, confere uma carne diferenciada, através do seu marmoreio, da sua suculência e da sua maciez. O processo ele se inicia com a cadeia de insumos, desde os nossos fornecedores de ingredientes, matéria-prima para ração, para produtos veterinários, a todo o controle do processo de produção, passa dentro da fazenda, dentro da porteira que a gente chama, né, por todas as fases de criação, e tem o pós-porteira através das indústrias frigoríficas, né? Através da agroindústria.
na transformação do produto, né? E aí a cadeia de frios também é a distribuição dessa carne, dessa proteína ao varejo. Então, toda a cadeia produtiva envolve um controle grande, uma profissionalização de todos esses elos da cadeia produtiva, para que a gente possa trabalhar bem alinhado e não perder essa qualidade desde a origem até a mesa do consumidor. O programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.